Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o André Cavalini, professor, hipnoterapeuta, psicopedagogo. Sejam bem-vindos ao canal Além da Linguagem. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial com a participação da Giovana. Ela tem um canal muito bacana no Instagram, em que ela fala sobre estudos, a rotina dela e ajuda muita gente aí que está passando por ansiedade durante essa fase complicada aí de estudos e de pandemia. Bem-vinda, Giovana. Obrigada, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Giovana, tenho 20 anos, sou vestibulanda de medicina, tenho um Instagram, compartilho essa rotina, assim, compartilho minha rotina de estudos e os entraves da rotina de estudo também, que envolve muita ansiedade, muitos empecilhos, compartilho tudo isso lá no Instagram. E é isso, tenho 20 anos e estou aí nessa jornada em busca da medicina. Seja bem-vinda. Eu creio que a sua busca é a mesma de muitos outros nesse momento e Muita gente. com certeza os perrengues são muito parecidos entre as pessoas, né? Sim, E muito. É bom da gente de criar um perfil assim no Instagram, porque você não se sente sozinho, sabe? Você vê que tem muita gente querendo a mesma coisa que você, mas ao invés de ter um clima de competição ali no Instagram, você se vê apoiado em outras pessoas, sabe? É um clima bom que tem por ali e onde eu achei também para poder compartilhar minha rotina. você acha que é engraçado, né? A gente vê muitos perfis de estudos no Instagram com formatos diferentes, com conteúdos diferentes, né? Uns falam mais sobre rotina, outros falam mais sobre lettering, outros falam sobre resumos, outros dão materiais. O teu tem um pouquinho de tudo, né? E Uhum. tem muita troca, é isso? Você recebe muita procura? Como que é? É muita troca, assim. Eu comecei tem um mês que eu criei, um mês e pouquinho que eu criei o meu Instagram, porque realmente, né, a gente está isolado agora, então esse ano eu decidi estudar sozinha em casa, então eu vi como uma alternativa de ter uma troca. E eu achei legal essa ideia, sabe? Eu nunca tinha entrado, nunca tinha criado um perfil assim. Então vem pessoas relatarem, tipo, você relata algo do seu dia, as pessoas vêm relatar, nossa, já passei por algo semelhante, e você consegue ter acesso a vários materiais que outros perfis acessam. Então, sabe, você se sente meio que amparado ali. É, eu E, gostei, eu tô gostando. Tem um mês só, não tenho muitos seguidores, mas é aquela coisa, sabe? Você faz porque você vai se sentir bem, você vai se sentir motivado, você vê ali que o outro tá no mesmo caminho que você, ele tá tentando, tá se esforçando, e que se você se esforçar também, você vai conseguir. é legal. Pode ser tanto algo que te motiva, quanto algo que te oferece como fala, não um conforto, mas um apoio ali, né? E você me fala Sim, sobre justamente essa parte do suporte, assim, do apoio. Você acredita que é só por causa da pandemia ou você acha que a pressão de estudar para um vestibular ela mexe com a gente também? Fala um pouquinho, por favor. nossa, eu acho que fora da pandemia já é super difícil para um vestibulando, assim. Minhas crises de ansiedade, elas já vêm se acumulando antes da pandemia acontecer, então a pandemia só meio que intensificou. E é um cenário mais difícil de todos. Eu acho que, assim, fora quem está com o caso na família, fora quem está tendo que lidar diretamente com a Covid, né? Porque não é o meu caso, graças a Deus, e não tem nenhum caso da minha família, mas você ser um vestibulando e estar tá passando por isso tudo é terrível, assim. Porque você tem a incerteza de, por exemplo, no meu caso, que eu tô com uma nota bem perto da nota de corte, aí é uma incerteza se será se vou passar, será se não vou passar. Aí tem a incerteza de será se vai ter vestibular, será se não vai ter. Paguei vestibular, tô estudando para tal vestibular. Será se vai ter esse vestibular que eu tô me esforçando para ele, que ele tem umas especificidades, tem coisas que são só dele. Será que estou perdendo tempo? Poderia estar estudando para outra coisa que vai ter, poderia estar me focando em outro vestibular. Então, são muitas questões, muitas dúvidas, e que não é fácil. Pois Não é. é fácil. E você acha que você ter criado o seu canal e não só isso, independente do seu canal, de lá você usar para você mostrar suas coisas, compartilhar os seus sentimentos e informações também, né? Ou seja, dupla função ali.
Você acredita que você ter criado rotinas, você decidiu estudar em casa, isso está te ajudando a se centralizar um pouquinho melhor, se equilibrar melhor? Sim, tá ajudando bastante, porque tem dia que eu olho e penso, cara, eu tô aqui e eu tô meio que incentivando certas pessoas que me seguem. Então eu quero dar o meu melhor porque eu quero passar e eu quero dar o meu melhor porque você pensa, cara, tem tantos exemplos de pessoas que passam e servem de motivação para as outras, então eu penso assim, cara, eu quero um dia ser a motivação de alguém. Quero que um dia alguém me veja e pergunte, nossa, como é que foi sua trajetória? Por que você passou? O que você fez? Porque minha trajetória também é de vários anos de estudo, então às vezes vem aquela motivação de você pensar, nossa, será que um dia alguém vai me perguntar o que eu fiz para passar? Porque tem isso, né? Quando você passa, as pessoas querem saber o que você fez, querem saber dessa história. Então, acho que isso vem com motivação também, de você ser meio que exemplo para alguém. De você incentivar pessoas, de você ajudar pessoas, é uma motivação a mais também. E você tem alguma motivação de alguma outra pessoa que você já viu que passou? Você foi atrás de casos de sucesso para você se inspirar? Não tenho exatamente uma pessoa, assim. Eu tenho conhecidos que durante esses anos de cursinho, alguns passaram, assim, em federal, que eu realmente quero. A maioria passa em particular, mas já é uma grande conquista, sabe? Mas como meu Uhum. foco é federal, então no meu círculo já é mais difícil de ter alguém ali que passou ali direto e que não tá na trajetória. Eu tenho várias amigas do meu cursinho ainda que estão junto comigo nessa trajetória, mas não tenho ninguém específico, não. Eu me espelho muito nas minhas amigas que também estão nessa trajetória. Eu acho que me espelho mais em pessoas que estão nessa trajetória comigo ainda também. E alguns perfis do Instagram que eu sigo, que eu gosto muito. Alguns eu olho, algumas meninas que passaram agora, com uma nota muito alta, assim, que você vê, nossa, parece que é impossível atingir essa nota. E eu olho, meu Deus. E essas pessoas, assim, eu olho e me inspiram. Legal. E vamos falar um pouquinho sobre é, a sua rotina estudando por conta própria. Como você está achando que você está se organizando? Você acha que você consegue manter um ritmo ou você vai seguindo conforme os seus dias? Você está melhor hoje, você vai um pouco mais, você não está muito bem, você procura estar bem e depois estudar. Como que funciona? Então, no começo, no comecinho do ano, um pouquinho antes de começar a quarentena nos estados, né? Eu tava muito mais estável, sabe? Tipo assim, o estudo tava mais estável, eu tava dividindo meus blocos de estudo, que eu dividi um bloco de estudo de manhã, outro à tarde e um pouquinho à noite. Então tava tudo mais certo, eu tava mais estável, eu tava conseguindo garantir que meus estudos fossem como eu estava planejando. Mas foi passando os meses, foi tendo aquelas questões de que vestibular sendo adiado, vestibular sendo cancelado, do Enem tendo a possibilidade de ser adiado, de número de casos subindo, então isso foi tornando minha rotina mais doida. E eu, obviamente, com a crise de ansiedade, ainda não consegui controlar tudo. A gente tem essa manhã de querer controlar tudo, deixar tudo certinho, e foi acabando que, chegando lá para maio, eu já estava meio que, assim, totalmente instável. Então, eu estudava quando, assim, tentava manter uma rotina, porque a rotina é o que faz a gente, sabe, focar. O nosso cérebro, ele precisa de uma certa organização. Ele precisa dessa meio que certa orientação para... Eu sinto que eu funciono bem com uma rotina, Entendi. Você quando cria eu o tô mais hábito, né? certa. Quando crio o hábito, porque parece que o nosso cérebro precisa, né? Ele fica mais centrado. Uhum. Mas aí acabou que não estava saindo a partir de maio, por aí, junho, não tava, meus estudos não estavam saindo como eu estava planejando. Então eu fui lidando da forma que eu achava melhor. Se eu não estudava de manhã, porque não deu, eu estudava à tarde, tentava compensar alguma hora. Ou se eu realmente estava passando por alguma crise de ansiedade, eu postergava meu estudo. Por exemplo, não estudei na segunda, aí vou estudar, tentar estudar no domingo essa matéria que eu não estudei na segunda, ou se não der, passar para outra semana e tentar fazer o melhor que eu posso. Isso foi acontecendo mais para maio, para junho Uhum. e agora no começo de julho. Mas é isso. A questão do planejamento que a gente sempre tem na ideia que tem que ser tudo bonitinho, às vezes acaba saindo do nosso controle. Sim, E ainda isso é mais numa normal na vida situação do diferente, estudante. né?
Isso é normal na vida do estudante, porque às vezes acontece coisas do dia a dia normal, ainda mais no meio de uma pandemia. Sim, Você não tem que ser marca ali, por exemplo, 8 horas da manhã vou estudar tal coisa. Acontecem imprevistos e que você não vai ter que manejar, sabe? Então, o que eu gosto de indicar bastante é de ter um horário flexível, de não ter um horário tão rígido para você poder. Porque acabam, os estudantes acabam se atrapalhando no cronograma, e isso acaba sendo um motivo de de desmotivação, na frustração, né? verdade, Você de se frustra. frustração, Né? porque achar que tem aquele horário enrijecido e de que se você não fez naquele horário não vai dar mais para você fazer, vai gerando frustração mesmo quando você vai deixando de fazer certas coisas. E Sim, o grande entrave para mim foi lidar com isso, de pensar, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance e manejando os horários que dava para manejar e fazer na hora que eu conseguia, mesmo que fosse fora do que eu tinha estipulado. entendi. E agora que a gente tem uma data para o Enem, você acha que vai ficar mais fácil para você focar, para você pensar assim, tá, agora eu tenho 6 meses para poder me preparar, então agora eu já tenho algo mais concreto. Ajuda isso? Sim, isso ajuda demais, porque a nossa mente parece que se não tem algo concreto ali de, nossa, vai ter algo certo. Eu sentia muito isso. Quando o vestibular foi cancelado lá para no começo da pandemia, eu parece que, sei lá, a nossa Tirou o mente chão. parece que a nossa mente não sabe lidar com o que não é real, com o que não é Sim, tangível, com o que você não vê. Então, os nossos planejamentos eles têm que ser baseados no que a gente está vendo, né? Então, acho que ter uma data estipulada ajuda demais, até porque a gente precisa daquela certa pressãozinha saudável, que é aquele estímulo que faz você levantar. Eu tenho um compromisso. Então, se eu tenho um compromisso, eu vou seguir. Isso já é uma energia a mais para seguir os estudos. Então, só sim. de ter saído a data essa semana já me deu um sentido de urgência, assim. Nossa, eu preciso organizar meu cronograma do semestre seguinte. Legal. E Porque, você faz uma autoavaliação para saber, nossa, esse ano eu estudei isso aqui, então eu preciso estudar isso, isso e aquilo. Aí você começa a olhar, sim, você meio que mapeia o que você tem que fazer. sim, exatamente. E em relação Exatamente aos isso. anos anteriores, a gente conversou que você teve a ansiedade e tal, e agora você passou por esse processo da pandemia, que foi um negócio que veio diferente, mexeu um pouquinho, mas agora a gente já está vendo, mesmo com a pandemia, a gente já está meio que acostumando com esse estado diferente e começa a ter uma luz lá no fim do túnel. Você acha que isso te ajuda a controlar essa emoção? Sim, eu acho que no começo é muito difícil, né? Porque, assim, ninguém nunca passou por uma pandemia, ninguém não sabia como Sim, reagir a isso tudo. Só que é engraçado o poder do hábito na nossa mente, né? Quando a sim. gente vai acostumando com a situação, parece que aquela situação fica mais aceitável, né? Foi passando uns dias da pandemia, então a gente meio que aceitou essa nova realidade. Então, vai ficando mais fácil para a gente lidar, porque é o que está tendo e temos que lidar com isso. Então, a gente acaba que enfrenta, né? Então, eu acho que o segundo semestre vai ser mais fácil de estudar, porque a gente sabe que essa é a realidade que vamos ter que lidar. Então, é isso ou é isso. É o seu sonho, é o que você quer, você vai ter que lidar Essa com vai essas ser sua situações. motivação, né, Giovana? Essa vai ser a sua Sim, força para seguir adiante, né? E você pode sim. me dizer quais são as maiores dificuldades de você estudar sozinha? É porque, assim, é meu primeiro ano, né, de Aham, estudando realmente sozinha. Eu fiz 2 anos de cursinho presencial, então eu acho que a gente tem muito esse medo, né, de, nossa, vou sair do cursinho, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar? Será que não vai faltar? Não vai faltar conteúdo? Será que eu vou ter o melhor cronograma? Eu acho que o maior medo é ter o melhor cronograma, assim, e de será que meu cronograma vai ser tão perfeito quanto o do cursinho? E isso acaba sendo um mito, sabe? Tipo, você dá totalmente para você conduzir os seus estudos. Assim, ainda mais para quem já tem mais um ano de cursinho, sabe? Eu acho que é uma experiência que promove muito autoconhecimento, porque às vezes no cursinho presencial, você são tantas aulas e tanto tempo que você acaba ali sendo consumido pelo horário do cursinho presencial, você não acaba se conhecendo do jeito que você gosta de estudar melhor, você não você se acaba leva pelo conhecendo a grupo melhor. também, né?
você se leva, porque no cursinho presencial, o cursinho presencial tem que suprir as necessidades de todos, né? Sim. Então acaba que a sua necessidade ele não vai atender. E eu senti que esse ano eu precisava disso, eu precisava de algo que suprisse a minha necessidade, que às vezes um cursinho presencial deixava de lado, porque tinha que atender todos, né? Porque a questão é o coletivo ali no cursinho presencial. E eu acho que a maior dificuldade é a gente aceitar isso, de aceitar de que, nossa, eu realmente consigo agora, esse processo, eu sozinha vai dar certo. Esse processo de aceitação, de não ficar se questionando o tempo todo se está fazendo certo, de que será que vou conseguir de estar fazendo isso sozinha? Eu vou passar realmente? Será que não é melhor eu voltar para o cursinho presencial, que eu realmente vou passar? Então, isso de ficar se questionando o tempo todo se está fazendo certo, eu acho que mais me atrapalha, assim. De não ter essa confiança, porque é o começo, né? Assim, eu estava acostumada a fazer cursinho presencial, então. Muda a Mas tem sua uma coisa que eu vida, tô. né? Sim. Mas é uma coisa que eu tô conseguindo trabalhar e que eu tô realmente me sentindo bem, assim, de ver que se você não muda seus métodos, não vai ter. É difícil você ter novos resultados, né? Então, Exatamente, assim, falou não tudo. dá para continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados muito melhores do que você estava tendo. Sim. Então, por isso que esse ano eu decidi mudar a minha forma de estudo, que era uma forma mais ativa, só eu, assistir menos aulas, porque era o meu nível e era uma coisa especializada para mim. Tá E certo. eu optei por isso. E o negócio de você saber se você está indo bem ou não no seu estudo por conta própria, vai ser na hora que você começar a pegar provas anteriores, pegar questões, começar a fazer. E aí você vai poder fazer uma análise do seu percurso, se você precisa mudar alguma coisa, se você vai ter que ir atrás de algum material diferente, né? E hoje em dia tem tanta coisa na internet. Tem algum lugar que você Muita. costuma procurar informação? Nossa, eu acho que como vai sobrando, quando você vai parando de ver muitas aulas, você vê que sobra muito tempo. Uhum. Então, assim, quando você pega o que eu tenho mais dificuldade, eu pego as aulas. O que eu não tenho tanta dificuldade, assim, eu já vou direto para os assuntos, para os exercícios, e aí acaba que sobra um tempo que você não perdeu vendo uma aula de 2 horas num assunto que você já dominava. Muito Então legal. acaba sobrando um assunto e acaba que eu insiro mais provas antigas para fazer nisso. Para eu poder ver meu rendimento, ver o que eu tô, ver questões, ver, analisar, porque no dia você vai fazer questões. Então, ter mais contato com isso é muito importante para mim. Então, acaba que eu faço pego muitas questões, pego muitas provas antigas. E eu pego essas provas ou indo no site mesmo da universidade, ou pego simulados de cursinhos famosos em drives do Instagram, que é uma coisa muito boa. As pessoas disponibilizam, mesmo não sendo mais correto, né? Disponibilizar Uhum. material de cursinho, as pessoas disponibilizam e acabam sendo uma coisa boa, né? Porque a democratização da educação é uma coisa muito boa, porque assim, Sim. cursinho é uma coisa muito cara, não é todo mundo que tem acesso para poder pagar, para poder ter cursinho presencial. Então, é uma coisa que funciona, sabe? Que é bom Uhum. por um lado, mesmo não sendo de todo certo, né? Você disponibilizar um material de um cursinho, assim. Sim. Você pagou e você está distribuindo para pessoas sem pagar. Mas, assim, tudo Sim, bem, nem toda essa prática, eu como professor, eu também não acho a melhor. Mas a gente tem que concordar que a gente vive hoje num mundo em que tudo está mais acessível, tudo está mais fácil, tudo mais disponível, digamos assim. Então, para mim, é muito fácil pegar um livro e pôr na internet, entendeu? E se eu procurar, vai ter. Então, ou seja, eu não vou ser o único. Então, você acaba criando meio que uma flexibilização, digamos assim, uma licença para fazer isso. Ainda mais sim, agora, nessa fase da pandemia, que você tem aulas tudo online, você não está mais no presencial. Você acaba procurando recursos para suprir essa falta, né, que você está fazendo. Então, sim, assim, eu acho. você está no seu direito de fazer o melhor para você passar no teu objetivo, né? Sim, eu acho muito boa o que a internet possibilita de ter. 10 anos atrás não tinha isso, né? Não tinha toda essa oferta de material na internet. Não. Uma pessoa de baixa renda, por exemplo, ela nunca teria acesso a esses materiais. Então, eu acho uma coisa boa, sabe? Possibilitar que a ascensão de pessoas,
Promover, por exemplo, pode ser que uma pessoa que vai ser a primeira pessoa da família dela a entrar na universidade, porque ela pegou ali materiais que estavam disponíveis, pessoas disponibilizaram. Então, acho isso uma coisa boa. Tem o seu mérito, né? Sim. Então, fala para mim agora sobre como que você faz para lidar no seu dia a dia, quando você está se sentindo um pouquinho mais ansiosa. Você está estudando e aí você consegue usar o estudo para você sair daquela vibe, daquela energia da emoção ruim, ou você faz alguma outra coisa, um ritual? Porque outro dia eu vi no teu Instagram que você usou coisas do seu dia a dia mesmo, suas rotinas, para mostrar que você estava curtindo aquele momento para poder se sentir melhor, tal. Fala um pouquinho sobre isso. Então, depende muito da motivação da minha ansiedade. Se a motivação da minha ansiedade é algo relacionado com os estudos, aí a minha válvula de escape, a minha fuga não vai ser algo relacionado aos estudos. Vai ser uma meditação, vai ser uma música, escutar uma música. Eu amo escutar música quando eu tô mais assim. Ver um filme, ver uma série. Então vai ser algo mais assim, caminhar, correr. São coisas que eu recorro bastante quando eu tô mais ansiosa. O que eu postei no meu Instagram foi que, para não ter que lidar com o SISU, eu focaria nos estudos. Mas foi uma coisa que durou 2 dias. Não deu muito certo, porque o SISU prendeu tanto a minha atenção que eu não estava conseguindo estudar. Mas era porque o estudo, ele te prende ali, né? Te deixa focado e no final do dia, te deixa cansado. Uhum. Então, eu queria me prender com o que eu estivesse fazendo, com as minhas obrigações, para que no final do dia não tivesse energia para ficar pensando outras coisas, sabe? Me sentir satisfeita, porque o estudo, quando você faz o que você tem que fazer, ele te dá uma satisfação. Sim, a sua meta, né? Acho que você fazer o que você tinha que fazer, bater sua meta, é uma forma de satisfação também. Então, eu tentei por essa alternativa, mas deu certo 2 dias, depois não deu. Ontem eu assisti aulas para poder. Não passei o dia inteiro estudando, mas assisti algumas aulas para tirar um pouco meu foco e deu certo. Então, vai dependendo do momento, que eu achar que puder lhe tirar meu foco naquela hora e que vai tirar meu foco da ansiedade, de ficar vendo coisas que me dão meio que gatilho, eu uso no momento, assim. Você tem um leque de opções, né? Você consegue criar na sua cabeça opções, tipo, tá, estudar não deu certo, vou assistir aula, a aula deu certo, bom. Não deu certo, vou correr. Não deu, vou ouvir música. Não, mas é bom isso, porque você vai criando mecanismos de escape. Então, você tem lá opções. Você tem uma opção só, e essa opção falha, pronto, você se entrega, né? É isso. É exatamente isso. É exatamente isso, de criar meio que alternativas. Você tem que, ainda mais para quem sofre com ansiedade, se você fica muito focado naquele seu problema, ela só vai crescer. Eu aprendi isso, que focar mais na nossa ansiedade, né? Ela só vai crescer. E eu cheguei a pontos de ansiedade que eu sentia muita falta de ar. Então eu ficava pensando naquilo, ficava, meu Deus, tô com falta de ar, eu vou morrer. Sabe? Parece que você vai se focando no buraco que é aquela ansiedade e você vai entrando cada vez mais. Então, eu acho que a melhor forma é procurar sair daquela energia ruim que está te trazendo, daquele foco ruim que você está tendo, o mais rápido possível, com qualquer coisa que aparecer na sua frente, porque senão você vai entrando você entra em pânico, na verdade, né? Você pânico. cria um estado de pânico e isso pode virar uma síndrome. Aí você começa a ter problemas muito mais graves, né? Exatamente. O que a gente fala dentro da hipnoterapia e mesmo na parte pedagógica é que quando você tem um pico de emoção desse, você tem que quebrar o padrão. Você faz uma quebra de padrão para você tentar se equilibrar de novo, porque você está pendendo para o lado, né, para sair do seu eixo, e você quebra o padrão. Então é legal que você foi criando formas de fazer isso, formas de você encontrar tá bom, eu não vou conseguir me concentrar nisso agora, então tá, beleza, eu vou fazer um café. Que seja isso. O café eu gosto. Pois é. Exatamente, eu já li essa frase de que você
tem que quebrar aquele padrão mental que você tá ali. Uhum. Naquele momento da ansiedade, seu padrão mental é o medo. Ele vai te sugando se você deixar. Então, tem que quebrar aquela energia que tá ali só te botando mais para baixo Sim. e é isso. E o negócio, assim, é, muita gente chama esses padrões de mindset. Então, você tem o seu padrão mental, você tá lá, qual que é a tua meta? A meta de hoje, a meta do mês, a meta de janeiro, a meta depois de janeiro. Então, você vai criando os caminhos. Mas é muito complicado dentro de um estado atual, né, social, de você ficar sempre feliz, sempre positivo, e quando você percebe você não cumpriu sua meta, ou você cumpriu a sua meta, então você fica em picos assim, né? Tipo, tô muito alegre, eufórico, nossa senhora. E agora, né? Então é muito bom você ter recursos para você fazer isso. E você gosta de fazer o quê quando você não está estudando? Então, inclusive, esse é um processo que eu acho que todo vestibulando perde, sabe? Ele perde um pouco se ele se descuida. Se ele Uhum. deixa de se cuidar de si, ele perde que ele mais gosta de fazer. Eu, durante os meus primeiros anos de estudo, durante meu terceiro ano do ensino médio, primeiro ano do cursinho, eu achava que eu devia estudar o tempo todo. Então, eu fui me afastando das coisas que eu tinha que fazer para poder ter momentos de distração, para poder descansar e para poder aproveitar o que eu realmente gostava de fazer. Então, esse ano, principalmente, eu descobri que caiu a minha ficha que eu não poderia estar fazendo isso, que estar fazendo isso é errado, sabe? Que eu não preciso me martirizar para poder alcançar uma vaga numa universidade. Com certeza. E então eu comecei a tirar momentos para ver séries, para ver filmes, sem me culpar, porque eu carregava uma culpa isso em outros momentos. Eu acho que a experiência vai te dando esse sempre falam na mídia, em qualquer lugar, sempre mostram entrevistas de aprovados que estudavam 12 horas por dia. Então você vai criando essa mentalidade de que só vou conseguir passar se eu fizer igual. Uhum. E não é assim que funciona, sabe? Você vai, com o tempo de estudo e com o tempo de vestibular, você vai vendo que priorizar o que você gosta de fazer é muito importante também. Então, esse ano Sim. eu fui voltando a correr sempre, a Uhum. fazer atividade física, a cuidar da minha alimentação, que é uma coisa que eu sempre gostei e eu deixei muito de lado, sabe? Preparar alimentos que eu gosto, que são mais saudáveis. Eu amava fazer isso e eu meio que larguei, deixei de lado. Uhum. É... E é isso, essas pequenas coisas de ver série, ver filme, encontrar pessoas que eu gosto. Sim, o negócio é que você não pode ficar obcecado, né? Porque aí você entra numa outra vibe, numa outra linha de pensamento que não é produtiva, né? E, assim, falando pedagogicamente, você estudar 12 horas por dia, o cérebro normal, ele não tem capacidade disso. A gente tem curtos, o nosso neurônio, ele dura 45 minutos. Então, se você estourar o tempo dele, claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? E se estudar 12 horas líquidas, né, teoricamente, por dia, fosse resolver o problema de todo mundo que está tentando entrar numa faculdade, qualquer que seja a faculdade, qualquer que seja o curso, você já tinha mais gente aprovada do que vaga. Concorda? Eu já estava Porque, aprovada. Eu pois já estava é. aprovada. Se fosse assim, não Então, estou aprovada. pessoas que estudam 12 horas por dia e têm bons resultados, elas são pontos fora da curva. É fato. São totalmente. Parabéns para a genética delas, parabéns pela determinação delas, mas as outras pessoas precisam encontrar formas de ter o mesmo desempenho dentro do seu mundo ali, né? E é muito legal Sim, ver, que no seu caso, você está indo para acho que é o terceiro ano, né, que você está estudando, então isso. você mudou muito de quando você começou a estudar para hoje, e eu tenho certeza que o teu desempenho hoje vai ser tão bom quanto ele foi lá atrás, porque você já acumulou, você já aprendeu como estudar, pelo menos a maior parte do seu recurso ali, e você está adaptando Uhum, ao momento. É isso que está fazendo. É uma fase diferente, né? Está lapidando. sim. Então, é importante. Essa experiência é muito importante também. Quando eu estava no meu ensino médio, eu via pessoas com, nossa, 5 anos, 6 anos de cursinho, eu pensava,
aquela mentalidade que quem nunca passou por o processo não entende. Eu pensava, meu Deus, que perda de tempo, eu nunca vou fazer 2 anos de cursinho. Aham. Passei pelo mesmo processo e hoje eu entendo que os mais velhos falam que experiência é tudo na vida. Experiência é totalmente tudo. Sabe, você vai criando, você vê que a experiência te deixa expert em alguma coisa, sabe? Quando você vê alguém que é expert em alguma coisa, é porque ela tem muito tempo que faz algo, sabe? Ela tem muito tempo de desempenho naquilo. Você pega atletas que são, sabe, recordes, eles deixaram muito tempo para treinar, para se dedicar àquilo. Então você vê que a experiência, que o tempo é muito importante, porque você vai meio que se familiarizando com aquilo e vai ficando bom. Quando você vê, você, Sim, poxa, você eu tô vai, bom vai naquilo, aprimorando, né, Giovana? vai Você vai aprimorando. aprendendo como aprender, na verdade, né? Ou como Sim, desenvolver, qual que é o melhor caminho, né? Porque não existe uma fórmula que seja 100% garantida para todo mundo, né? Nossos cérebros são diferentes. Então não adianta eu falar para você estudar do jeito A se você tentou o A e não deu certo, entendeu? Às vezes nem é o B, o seu jeito é um jeito meio a meio, entendeu? É isso. É erro e sim, acerto, pro bem ou pro mal, né? exatamente. E até uma adolescente, uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, descobrir isso, que ela tem que descobrir o jeito certo de estudar, que é somente dela, que não é ninguém que vai falar para ela, isso demora. Sim. Então, por isso que muitas pessoas se frustram, porque quer o método de estudo de quem passou, só que não é o método que vai dar certo para ela. E até ela entender isso, por exemplo, o meu caso de que eu tinha que passar pelo meu próprio método de estudo, levou mais de um ano, assim, sabe? De eu ter a minha primeira decepção com o meu primeiro ano de cursinho, de eu ver, nossa, esse caminho que eu tô fazendo não é o melhor para mim. E isso é com as experiências, quando você vai quebrando a cara, vendo que não. Tentativa e erro, né? A vida é uma grande Claro, tentativa e erro. é isso mesmo. E é Se isso. você tiver que dar uma dica para quem está começando a estudar agora e está querendo ficar bom nisso, está querendo melhorar o seu desempenho, o que, que você poderia dar de dica para essa pessoa? Eu acho que ela tem que procurar. Se ela realmente está começando, ela tem que procurar um bom planejamento. E se puder e tiver condições, alguém que vai mentorar ela, alguém que vai meio que guiar ela nesse processo. Porque no começo a gente fica meio perdido com o que mais cai, com o que eu devo priorizar, porque às vezes não dá tempo de estudar tudo. Uhum. Então, ela tem que procurar esse planejamento que vai priorizar o que mais cai para ela não se desesperar com tudo, porque o problema do iniciante é querer dominar tudo. Esse era o meu grande problema. Eu não priorizei certas coisas que me aumentaria a minha nota no vestibular. Eu pensava que eu tinha que ver tudo e que eu tinha que dominar tudo. Uhum. E não necessariamente isso vai te fazer passar. Porque às vezes você perde muito tempo vendo todas as matérias, mas aí chega no vestibular você esquece o conteúdo, porque ao invés de gastar tempo, ao invés de investir seu tempo, na verdade, revisando o mais importante, você estava vendo conteúdos que nem caíam tanto, que não caem há 5 anos no vestibular, por exemplo. Entendi. Então, ter esse conhecimento do que cai e de como estudar eles é muito importante. Porque no começo, no meu ensino médio e basicamente no meu ensino médio, que eu também estudava para o vestibular, eu não tinha essa noção. Uhum. Então, dificulta bastante você, sabe, ter um direcionamento e um planejamento bom. Entendi. E é basicamente isso. É a parte mais difícil, na verdade, você ter um planejamento que vai ele te focar no que mais cai, no que vai suprir as suas maiores dificuldades também. Uhum. Então, é isso. Se apoiar em algum planejamento, alguém que vai poder te mentorar. Tem muita gente aprovados, inclusive, de federais, que eles não cobram um custo muito elevado, né? Eu conheço pessoas que passaram agora em federais, eles cobram um custo mais ou menos assim, que não é de um grande profissional, mas é uma pessoa que tem experiência, que já passou, e que pode fazer um planejamento para você, Te orientar pelo e menos que um pouco no e começo, que né? sabe te orientar demais, porque Uhum. ela já passou ali por 3 anos, 4 anos de cursinho. Então, vai ser uma ótima pessoa para dar esse direcionamento. Entendi. E para a gente terminar,
vamos falar um pouquinho sobre a hipnoterapia, pode ser? Pode ser. A gente se conheceu, né, pelo Instagram, e a gente começou um processo de hipnoterapia. Fala para mim como que isso está te ajudando, se isso já está te ajudando de alguma forma e o que você espera alcançar. Então, o que vem automático, assim, é a questão do relaxamento, né? As técnicas de relaxamento me ajudam bastante, porque eu sinto que eu tenho meio que um refúgio, tenho meio que alternativas para quando eu estiver tendo minha crise, eu conseguir amenizar. Então, eu espero ter um avanço nisso, porque não é só uma sessão que vai fazer eu ficar pronto, curado 100% da ansiedade, até porque é uma coisa que é manejada e que não é curada, porque a Sim, ansiedade é é algo natural da natural. gente, né? É natural. A ansiedade é natural da gente, a minha só precisa ser manejada porque é muito elevada. Mas eu acredito muito que trabalhando isso e que com as técnicas de relaxamento, eu vá aprendendo a manejar, assim como eu estou aprendendo. Que é Uhum. uma ótima alternativa. Assim como escutar música, ter as suas próprias técnicas de relaxamento, de quando você tiver. Para você poder quebrar aquele padrão mental, naquele momento que você está ali com falta de ar, que é o meu caso, que eu sinto muita falta de ar quando eu estou Uhum. no extremo, uma No ansiedade pico da crise, uhum. elevadíssima, no pico da crise, ter essas ferramentas, né? Essas ferramentas que é do seu interior, que Uhum. vem, ajudam muito. E o que é a longo prazo é que eu acho que de ter é do inconsciente, sabe? No meu inconsciente, eu acredito que algumas coisas me impediram de chegar mais relaxada na prova, de acreditar que eu não consigo, de Sim. acreditar que são coisas que a gente não percebe, mas que a gente alimenta Sim, com estão lá escondidinhas, pensamentos, né? estão lá escondidinhas. Que é o caso que você trabalhou comigo da minha prova que eu estava ansiosa. Então, eu Uhum. acho que isso vai me ajudar muito durante uma prova. Porque foi o episódio que eu fui me acalmar na minha prova, Uhum. que eu voltei na cena da minha prova que eu estava ansiosa. Então, eu acho que isso durante a minha prova vai ser um ponto positivo, porque eu lembro no ano posterior, depois dessa crise que eu tive, eu ainda pensava, gente, e se eu tiver a mesma crise na prova que eu tive no ano passado? Uhum. Então, acho que isso vai me ajudar bastante a Entendi. não pensar. E o saldo após uma sessão, você diz que já dá para vocês ver que é possível melhorar nisso. Sim, é super possível, porque é muito impactante depois que você acaba a sessão, assim. Você vê, nossa, tô relaxada, e você fica assim, eu fiquei meio que de cara, assim, porque, gente, eu fiquei muito Você, emocionada, na verdade, sim, porque eu eu, lembro da sua reação. porque eu fui me abraçar, eu fui me comportar, né? Então, eu fiquei um pouco emocionada, e é aquele impacto, assim, sabe? Então, eu vi que se na primeira sessão foi assim, nas outras sessões, eu vou estar totalmente restaurada. Que bom. E você tinha alguma ideia de como seria? Do tipo, eu vou ouvir o que ele tá falando, eu vou estar dormindo. Você tinha alguma ideia desse tipo? Eu acho que alguns anos atrás eu pensava que, nossa, vou estar totalmente hipnotizada, ele vai, uns 5 anos atrás, vai controlar a minha mente, porque eu não conhecia nada de hipnoterapia, mas Uhum. a ideia que eu tenho agora, que eu tenho alguns poucos anos atrás, é que, não sei, era uma coisa assim, normal, sabe? Uma coisa que ia ser positiva, não tinha Sim. nenhuma ideia de que vou estar dormindo, nem nada, Uhum. não. E no fim das contas é uma conversa. E no final, exatamente isso. É uma mistura de meditação com. É muito bom. Que bom. Então tá, eu quero te agradecer muito por ter participado dessa conversa, ter compartilhado um pouco da sua história e passado todo essa, não só a mensagem de foco, de estudo e tal, e ter dado dicas também para o pessoal poder melhorar o seu caminho até a aprovação. Obrigado. Ah, que isso, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar, porque eu acho que a troca. Eu gosto muito da troca. A troca é uma coisa que faz a gente crescer e que não faz a gente ficar, sabe? Quando a gente divide, quando a gente expressa algo por meio da fala,
que é o que a terapia faz também, Aham. você percebe que o que está dentro de você, que é aquele monstro, ele pode virar uma coisinha pequena, sabe? Através da fala. Sim. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade. É isso aí, então. Muito obrigado a todos que assistiram e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.